Os mercadores vendiam itens úteis que podiam ser encontrados nas dungeons. A ideia era que eles fossem aliados de confiança para os aventureiros. Ou pelo menos deveria ser assim, porque naquele momento tinha uma exceção. Em um continente, existia uma dungeon gigante chamada Tardaros. Ela surgiu do nada há uns anos atrás, mas até hoje ninguém conseguiu explorar tudo. Vários aventureiros ainda se jogam lá dentro atrás de fama e grana, e o aventureiro Rabi não era diferente. Ele deu um suspiro, pensando que tinha avançado só 3 andares até agora. Depois de tanta caminhada, não parava de imaginar o que podia encontrar pela frente. Não era hora de enrolar, senão a Maria e os outros iam tirar onda da cara dele. Sem ter muito o que fazer, decidiu que ia ter que voltar para a cidade, vender os materiais e organizar as anotações que tinha acumulado. Mas de repente, Rabi tropeçou e caiu numa armadilha de corrente, ficando preso e puto consigo mesmo por ter caído num bagulho tão idiota. Não conseguia se soltar nem fazendo força. Como aquela parte da dungeon era de nível baixo, ninguém ia aparecer para salvar ele. Foi aí que ouviu passos. Pensou que fosse alguém forte, mas logo percebeu que era só uma mercadora passando por perto. Ele pediu ajuda na hora, explicando que tinha se distraído e caído na armadilha. Quis saber se ela tinha algo que pudesse desativar aquilo. Para a surpresa dele, a garota começou a rir na cara dele, achando engraçado um aventureiro cair numa armadilha tão tosca. Zoou dizendo se ele não estava perdido, e Rabi só pensava por que tinha que trombar logo com alguém assim. Rabi respondeu que era aventureiro, não moleque perdido. Mas a garota zoou de novo, dizendo que ele era pequeno igual criança. Ele mandou ela parar de gracinha e pegou a carta da guilda no bolso. Quando ela viu, percebeu que era verdade. Então ela tirou um pergaminho da bolsa e falou que podia vender para ele, mas só se ele fizesse um favor em troca. A partir dali, Rabi se tornaria cliente fixo dela. O nome dela era Fileio. Rabi já desconfiava daquele jeitão estranho dela, apostando que devia ser algum item ilegal. Ele já tinha ouvido falar de certos mercadores que vendiam itens amaldiçoados para ferrar aventureiros. Esses eram os mercadores sombrios, e parecia que Fileio era uma deles. Ela deu risada perguntando cadê toda a pose que ele tinha antes. Ainda cutucou, dizendo que ele devia assumir logo que era fraco. Rabi sabia que tinha caído numa armadilha ridícula, mas também que não tinha como avançar na dungeon do jeito que estava. Para ficar forte, precisaria de treino, anos de experiência e missões difíceis. Só que Fileio disse que podia ser mais fácil se ele usasse um certo item. Os dela eram melhores que os de outros mercadores. Até um aventureiro como Rabi poderia se divertir e ficar forte. Afinal, os dois iam sair ganhando. E ela perguntou de novo se ele queria poder. Rabi lembrou do motivo de estar ali e respondeu que precisava completar a dungeon, então não podia desistir. Eles fizeram um trato, contanto que ela libertasse ele da armadilha. Com um sorriso de deboche, Fileio disse que foi uma boa escolha e libertar o fraco e minúsculo aventureiro da armadilha patética. Ela queria que ele repetisse em voz alta, mas Rabi se irritou. Fileio riu, perguntando se ele preferia que ela jogasse o pergaminho fora. Nervoso, ele acabou repetindo, e ela caiu na risada de novo, chamando ele de patético. Ela ativou o pergaminho bem na frente dele, mas ao invés de cancelar a armadilha, surgiram várias ao redor. Os dois ficaram em choque. Rabi perguntou o que era aquilo, e Fileio percebeu que tinha pegado o pergaminho errado. Era um pergaminho de armadilhas infernais. Ela tentou se afastar, mas acabou tropeçando e ficando presa em correntes também. Várias armadilhas pegaram ela logo em seguida, e Rabi só ficou olhando com cara de não acredito. Do nada, as correntes dele se soltaram sozinhas. Parecia que o efeito acabava com o tempo. Fileio, presa e desesperada, pediu ajuda. Mesmo sendo uma armadilha boba, ela não conseguia sair. Logo depois, uma armadilha de chicote ativou e ela começou a gritar de dor, perguntando por que ele não ajudava. Quase parecia que Rabi estava curtindo ver ela se ferrar. Depois de pedir desculpas várias vezes e admitir que tinha zoado demais, Rabi suspirou e resolveu soltar ela. Fileio caiu chorando no chão, sem acreditar que tinha perdido daquele jeito. Ela achava que podia enganar o moleque fácil, mas não foi bem assim. Rabi ficou impressionado dela ainda conseguir chorar e mostrar suas reais intenções. Perguntou quanto custava o pergaminho de armadilhas infernais. Fileio ficou surpresa, mas ele disse que poderia ser útil dependendo da forma de usar, e que o contrato entre eles já estava feito. Ela abriu um sorrisão, feliz com o rumo das coisas, dizendo que nunca duvidou da esperteza de Rabi. Prometeu que ofereceria todos os itens que ele precisasse. Além disso, entregou algo extra para ele, deixando-o meio desconfiado. A partir de agora, ele seria parceiro de negócios dela também. Rabi pegou o pergaminho, mas ficou pensando se tinha se metido com alguém realmente perigoso dessa vez. Mais adiante, no 5º andar da dungeon de Tardaros, eles encontraram novos monstros. Rabi percebeu que, por mais que atacasse, não acertava nenhum golpe. Eles eram monstros de 2ª categoria, fracos, mas mesmo assim os ataques não funcionavam.
cercavam. Ele sabia que podia morrer a qualquer momento. Foi então que uma magia de gelo apareceu e congelou os monstros que vinham para cima dele. Uma voz comentou que achava que já tinha limpado todos os monstros antes, mas um ainda sobrou. Era Maria Bell, que tinha chegado até o andar mais fundo explorado. Ela olhou pro Rabi e ficou surpresa de ver que ele ainda estava vivo, mas preso num nível tão baixo. Não acreditava que todos os companheiros já tinham avançado e ele continuava travado. Disse que estava ali numa missão da guilda. Rabi tentou falar alguma coisa, mas ela cortou ele na hora, dizendo que não queria se misturar com o aventureiro medíocre. Mandou ele vazar antes que fosse esmagado pelo golem. Maria foi embora com o parceiro dela, deixando Rabi para trás. Não é como se ele quisesse ficar ali daquele jeito, mas foi abandonado. Quando se virou, ouviu uma risadinha sarcástica. Era Fileio de novo, aparecendo como sempre. Ela perguntou se ele realmente ia ficar abalado por causa de uma garota da idade dele. Rabi se assustou de ver que a mesma mercadora ainda estava por ali. Ela tinha visto toda a conversa com a Maria. Viu ele apanhar de monstro fraco, errar todos os ataques e passar vergonha. Fileio ficou até impressionada, dizendo que ele só podia ter fechado os olhos para conseguir errar tanto. Talvez fosse preguiça. Rabi tentou se defender, dizendo que nada daquilo tinha acontecido. Aí ela largou as zoeiras e perguntou se aquela espada não estava cedo demais para ele, já que era feita para aventureiros de nível 10. Quis saber qual era o nível do Rabi. Quando ele respondeu que era nível 1, ela caiu na gargalhada, dizendo que parecia um bebê. E o pior é que ele ainda não tinha derrotado um monstro sequer. Se continuasse descendo a dungeon assim, ia virar piada. Mesmo assim, Rabi não podia parar. Ele disse que precisava passar, mas Fileio foi atrás dele e encostou ele contra a parede. Ele pediu para ela parar, mas ela falou que não tinha essa intenção, porque se ele continuasse fraco desse jeito, ia sempre ser atacado pelas costas. Se ela fosse um monstro, já teria acabado com ele. Fileio perguntou se ele ainda achava que estava tudo bem ser tão fraco. Rabi ficou frustrado, lembrando que na loja tinham dito que aquela espada era melhor para iniciantes. E mesmo sendo inútil, ele só podia continuar treinando. Foi quando Fileio lembrou ele do contrato que tinham feito. Ela disse que era parceira dele, e talvez tivesse até preparado uma nova arma especialmente para ele. Então mostrou o item que tinha separado, um bumerangue que acertava o alvo sozinho. Rabi olhou com desconfiança e perguntou se ela não estava doida. Parecia grosseria, mas ele nem tinha certeza se aquele treco era mesmo um bumerangue. Fileio se surpreendeu com a desconfiança dele, já que nem tinha testado ainda. A arma tinha um efeito de perseguição. Quando jogada, mirava nos pontos fracos do inimigo sozinha. Mas mesmo assim, Rabi achou meio estranho. Ela garantiu que, por mais ruim que ele fosse, com aquilo ia upar rápido. Mesmo desconfiado, Fileio mandou ele testar logo, já que monstros deviam aparecer em breve. E não demorou, um golem de pedra nível 20 surgiu. O perigo era tão grande que Rabi congelou de medo. Era o mesmo que a Maria tinha falado antes, gigante e ameaçador. Se fosse atingido uma vez, já era. Rabi gritou para eles correrem, porque não tinha como vencer um monstro desses. Mas Fileio se escondeu atrás dele, perguntando se ele ia fugir logo agora. Rabi pediu para ela sair de trás dele, senão iam morrer juntos. Ela disse que não era hora de correr, porque se fizesse isso, a Maria ia zoar ele de novo. Só de lembrar do sorriso dela, Rabi criou coragem e jogou o bumerangue contra o golem. Para surpresa dele, voou melhor do que imaginava. Talvez desse certo, mas passou reto. Fileio caiu na risada, dizendo que só um gênio idiota errava com uma arma que mirava sozinha. Logo em seguida, o bumerangue voltou e acertou ela, rasgando a roupa. Rabi pegou de novo e tentou mirar melhor, mas acabou acertando as costas dela dessa vez. Fileio já pensava que era melhor parar de atacar, mas ele continuava insistindo, gritando de raiva porque não acertava nada. Tinha certeza de que o item era defeituoso. Logo, viu Fileio caída no chão, meio derrotada, reclamando que ele tinha deixado ela naquele estado. Mas antes que pudessem discutir mais, o golem se preparou para atacar. Rabi percebeu que o bumerangue podia ser útil, mas só se conseguisse acertar o golem. Aí teve uma ideia, já que a arma sempre batia na Fileio, ele podia usar isso a favor. Se ajustasse o ângulo para que o golem ficasse no caminho, o ataque pegaria nele também. E funcionou. O bumerangue acertou o golem em cheio, mas também voltou e atingiu a Fileio de novo. No fim, Rabi conseguiu derrotar o golem de pedra e viu o bicho cair no chão. Ele não acreditava, mas seu nível subiu direto pro 8, e ainda conseguiu um núcleo esmeralda. Fileio, revoltada, protestou dizendo que ele tinha usado ela como alvo, mas logo percebeu que Rabi estava chorando de felicidade, emocionado com a força da arma. Ela mesma não acreditava que um golpe só podia derrubar um golem daquele tamanho. Rabi agradeceu a Fileio pela ajuda, mas se virou rápido ao perceber que as roupas dela estavam destruídas. Ela perguntou o que ele ia dizer antes, mas ele enrolou dizendo que não era hora de falar disso. Fileio abraçou ele,
ele, dizendo que não devia esconder nada dela. Enquanto isso, Maria observava tudo escondida, sem acreditar que aquilo tinha acontecido de verdade. Algo parecia errado. Parecia que ela tinha chegado tarde demais. Não aceitava aquele inseto ter vencido, e ainda ficou bolada pensando o que aquela comerciante estava fazendo ali. Na guilda dos aventureiros, a recepcionista abraçou o Rabi, felizão por ele. Finalmente tinha upado de nível depois de tanto tempo. Tratava ele como se fosse irmãozinho mais novo, mas o moleque só queria que fizessem um acessório. Aí Akon falou que nesse caso era melhor ele colar na loja do Lang. Perguntou se ele sabia onde era. Se não, ela podia ir junto depois do trampo, mas Rabi recusou e saiu vazado, dizendo que dava conta sozinho. Agora que era nível 8, não queria mais ser tratado como otário por ela. Kon só achava ele fofinho demais e já pensava em dar um presente depois. Mas, no fundo, ficou surpresa de ele ter derrotado um golem, e até cogitou se alguém não tinha dado uma força pra ele na dungeon. A cidade perto de Tartarus Peruta antes era só um mercadinho de passagem, mas depois do surgimento de Tartarus, virou rota dos aventureiros. Fazia tempo que Rabi não saía da dungeon. Agora que já tinha arrumado uns equipamentos, podia dar uma desacelerada. Ele até lembrava mais ou menos onde ficava a loja do Land, mas quem ele topou no caminho? A mesma comerciante de antes. Ele jurava que ela era só uma vendedora de rua aleatória, mas agora a mina tinha uma loja bem na frente do lugar onde ele precisava ir. Ele pensou até em dar um perdido para não ser visto, quando do nada um cliente entrou na loja da Fo para comprar poção. Rabi ficou se perguntando que tipo de negócio aquela mina realmente tocava. Imaginava ela tirando sarro, dizendo que um escudo de uma mão não combinava com ele, e que ele não tinha cara de usar arma de duas mãos também. No fim, não tinha como escapar dela. E ainda por cima, o jeito dela de atender cliente era zero profissional. Só complicava mais. Para surpresa dele, Fo tava até se enrolando no atendimento. Rabi só ficou olhando sem entender nada. Ela entregou o troco rapidão, mas esqueceu de dar a poção que o cara pediu. O cliente caiu na risada, dizendo que ela era engraçada demais. Rabi achou bizarro, mas percebeu que ela estava envergonhada, toda tímida com o público. Estranho, já que com ele ela se grudava sem cerimônia. Depois tentou entregar uma super poção, mas bateu a cabeça e ficou gemendo de dor. Os clientes começaram a reclamar que ela estava demorando demais. De repente, Rabi ficou em choque quando viu ela beber a poção na frente de todo mundo. Não podia ser sério aquilo. Mesmo nervosa, não precisava fazer isso. A mina começou a falar um monte de besteira. Parecia bêbada. O povo ficou confuso, até que notaram que na real não era uma super poção normal, era uma que causava confusão. Rabi não aguentou mais ficar olhando. Se ficasse quieto, ia pirar. Ele teria que fazer alguma coisa, mesmo que tomasse uma surra. Aí um dos caras soltou: "Vamos levar ela pra cama então, ela nem vai lembrar de nada depois." E começaram a puxar a Fo pelo braço. Rabi ficou puto, ativou um pergaminho de armadilha infernal e lançou uma lança invasiva que jogou os caras longe, afastando a mina. O povo ficou sem entender como surgiram tantas armadilhas do nada na rua. Enquanto isso, ele agarrou a Felo e saiu correndo, pedindo desculpa mentalmente. Mesmo tonta, ela reconheceu o Rabi e perguntou o que ele estava fazendo ali, e ele mesmo não entendia por que estava tão desesperado. Não demorou e Rabi levou a Felo para descansar na cama dele, já que nem sabia onde ela morava. Pelo menos ali ela poderia se recuperar. Ela ficou reclamando que o dia de trabalho tinha sido horrível, um desastre total. Rabi concordou, e ela falou que tinha sido o pior trampo da vida. Rabi percebeu que quando estava bêbada ela ficava bem animada, e se perguntou como alguém tão tímido encarava o mundo adulto, mas entendeu que com ele ela se soltava porque ele parecia mais novo. Logo, ela apagou no sono. Antes de dormir, falou que se sentia inútil como comerciante, pediu desculpa por ser tão idiota. Rabi não aguentou ouvir aquilo e respondeu que nada disso era verdade. Para ele, ela era sua comerciante pessoal. Ninguém vendia o que ela vendia. Achava ela incrível. Ela perguntou se ele realmente pensava assim, se acreditava que ela se esforçava de verdade. Rabi confirmou, porque era óbvio. Aí ela abraçou ele, dizendo que ele era doce demais. Ainda brincou que queria dar uma recompensa por fazer ela se sentir especial, mexendo na orelha do Rabi, que travou sem reação. Ouvindo tudo de fora, ficou bolada com a intimidade dos dois. No dia seguinte, Rabi foi numa loja e ouviu que não poderiam forjar o equipamento que queria. O ferreiro explicou que o nível do golem influenciava na criação, e que ele ainda era fraco demais. Rabi entendeu. Aquele núcleo de esmeralda era raro e precisava ser guardado com cuidado. Só restava continuar a caminhada, do jeito que desse. Ele até pensou que, no fim das contas, os itens da Fo realmente tinham ajudado muito, mas também se questionou sobre confiar demais nela, lembrando das merdas do dia anterior. De repente, foi surpreendido por uma risada. Era Felo de novo, rindo e perguntando se ele estava enrolado. Rabi ficou surpreso e perguntou se
se ela estava esperando por ele. Ela deu um sorriso misterioso, dizendo que talvez sim, afinal, precisava ficar sempre perto dele. Ela percebeu o olhar dele e provocou, perguntando se ele achava ela bonita. Rabi ficou nervoso, lembrando do que rolou antes. Ela caiu na risada, já sabendo que ele queria algum item que desse buff nos status. Segundo ela, seria perfeito para ele, mas Rabi respondeu que não era tão simples assim. Afinal, ainda estava nível 8, que era bem baixo, e não sabia se dava para aumentar a defesa só com equipamento. Rabi até queria ficar de boa, mas a comerciante ficou animadona quando viu que os itens dela realmente tinham sido úteis. E dava para perceber que ele já estava ficando impaciente, mas fazer o quê? Aí ela mandou que tinha algo especial para ele dessa vez, uma armadura que dava para equipar mesmo no nível baixo dele. Apesar da defesa ser alta, ela avisou para ele não deixar o poder subir para a cabeça. Era uma mistura de resistência com agilidade. Rabi ficou todo hipado com a ideia da tal super armadura, mas quando ele viu a peça, broxou na hora. Como esperado, o design era bizarrão. Apesar de realmente dar agilidade, ele perguntou se aquilo podia ser chamado de armadura. A comerciante retrucou, perguntando se ele nunca tinha visto roupas daquele tipo. Mesmo assim, a parada tinha defesa alta demais. Rabi desconfiou, perguntou se ela só tava zoando com a cara dele de novo. O bagulho parecia até item amaldiçoado, só pela aparência. A mercadora insistiu para ele vestir, dizendo que os bônus eram garantidos depois de equipado, mas ele se recusou. Tá maluca? Isso aí é claramente roupa de mina, reclamou. Por outro lado, só imaginava ele usando e ficando fofinho. Rabi tentou vazar, mas ela agarrou ele na hora. Nem tenta correr, garoto. Eu mesma vou te ajudar a vestir. Ele ficou vermelho de vergonha, implorando para ela parar. Só que, do nada, a armadura abriu um olho no meio do pano e se esticou sozinha, se enrolando nela. Fo caiu gritando, e Rabi só ficou de boca aberta, sem entender nada. A peça se grudou nela e não saía mais de jeito nenhum. Ela entrou em pânico. O que é isso? Como eu tiro esse negócio? Era uma armadura amaldiçoada, que punia quem tentasse tirar, dando até choque nela. Rabi confirmou que sim, era treta pesada. Perguntou se ela tinha algum item de purificação, mas Fo disse que não. A única chance era ir até a igreja da cidade para quebrar a maldição. No caminho, ela pediu, anda na frente, e não fica olhando para mim, beleza? Claramente morrendo de vergonha. Eles chegaram no 8º andar, onde tinha o cristalzão que servia de teleporte, mas antes disso, encontraram um grupo de aventureiros. Tentaram se esconder, só que não adiantou. Todo mundo ficou reparando no cosplay estranho da Fo. Tá ligado, né? Só alguém que curte essas paradas usaria uma roupa dessas. Riram. Fo se encolhia atrás do Rabi, e ele tentava acalmar ela. Aguenta mais um pouco, tamo quase lá. Mas ela já tava no limite. Pra piorar, um cachorro começou a latir olhando pra armadura. Do nada, a peça se mexeu outra vez, criando uma corrente que prendeu Rabi e Fo juntos. A dona do cachorro, sem entender nada, perguntou, cê é domador de feras? Ele não. Rabi respondeu na hora. Mais tarde, eles conseguiram resolver o problema da maldição. Num outro dia, Fo encontrou Rabi na frente de uma loja. Só que quem tava grudada nele era Con, abraçando ele e tratando como se fosse irmãozinho dela. Rabi tentava se soltar, todo sem graça, mas Con não tava nem aí. Isso deixou Fo bem irritada. Depois de escapar, Rabi voltou pra Dandy e tentou abrir um baú de tesouro. Falhou de novo, até acionar uma armadilha que jogou ele longe. Era a 50ª tentativa, e já tava no limite das chances. Fo apareceu encostada na parede, observando. Rabi achou que ela ia zoar, mas ela tava estranhamente quieta, de cara amarrada. Quando ele perguntou, ela disse, você ainda é meu parceiro, né? Antes que ele respondesse, ela agarrou os ombros dele e perguntou, séria, não tá me traindo com outra, né? Rabi só pensou, pronto, mais uma maluca pra minha coleção. Ele reclamou que não fazia ideia do que ela tava falando, que tava ocupado tentando pegar a arma do baú. Fo riu, percebendo, e decidiu ajudar. Puxou um óculos estranho e enfiou na cara dele. Era um item mágico que deixava ver através das coisas. Usando aquilo, Rabi conseguiu enxergar o mecanismo do baú e finalmente pegou a adaga flamejante. Ele percebeu de novo. Fo podia ser esquisita, mas o poder dela não era coisa de comerciante comum. Fo começou a zoar o Rabi, querendo saber se ele estava mesmo tão impressionado. Disse que não tinha nada de errado em soltar uns elogios de vez em quando. Rabi concordou, porque os óculos eram realmente insanos, e agradeceu a ela. Fo deu um sorrisinho safado, e ele perguntou por que ela tinha escondido um item tão útil até agora. No fundo, todos os itens dela tinham sido impressionantes, mas aqueles óculos eram ainda mais práticos. Ele queria analisar melhor, se ela deixasse. Falou que talvez não servissem só para abrir baú, mas até em batalha real, tipo para achar fraqueza dos inimigos. Enquanto elogiava, Fo só ia ficando cada vez mais feliz com os comentários. Os óculos ainda tinham outra função,
mostravam até a estrutura interna da dungeon. Rabi comentou que nem precisariam mais de mapa. Era tipo um sonho, mas claro que deu ruim. Ele percebeu que os óculos também deixavam ver através de roupas, inclusive as da Fo. A comerciante se gabava, dizendo que era mesmo uma vendedora de itens premium. Rabi congelou, virou o rosto rapidinho e pensou em dar um jeito de se livrar daquilo antes que ela percebesse. Só que, não conseguiu tirar os óculos. Na hora já suspeitou, mais um item amaldiçoado. Fo percebeu que ele estava evitando olhar para ela e começou a provocar. Ué, tá me esnobando agora? Até pouco tempo atrás estava me elogiando que nem um doido. Cadê os elogios de deusa? Ele não tinha como escapar, mas Fo forçou ele a olhar. Rabi, encurralado, admitiu que sim, ela era incrível. Isso bastou para Fo abraçar ele toda feliz. Aí ela revelou o detalhe cabuloso. A maldição não deixava o usuário tirar os óculos. Ela mesma colocou para testar e na hora entendeu o que Rabi tinha visto. Furiosa, arrancou e jogou longe. Você me viu, do jeitinho que eu vim ao mundo. Enquanto eles discutiam, o barraco atraiu a atenção de uns ogros enormes. O caos estava formado. Os bichos começaram a correr atrás deles. E Rabi, desesperado, gritou que não dava para aguentar aquilo por muito tempo. Os ogros eram fortes demais, nível absurdo, coisa de mais de 8.000 fácil. Fo puxou ele para uma trilha alternativa, mas parecia um beco sem saída. No fim, entraram num jarro mágico de contenção, usado para selar monstros, e se esconderam lá dentro. Fo ficou toda orgulhosa do plano. Era um uso alternativo do item, mas funcionava. Os ogros, burrões, iam embora logo. Rabi concordou, só tinham que ficar quietos. Dentro do jarro, no espaço apertadíssimo, os dois se encostavam sem querer. Fo percebeu o clima e começou a rir, perguntando se ele estava nervoso. Rabi disse que era só cansaço da corrida, mas ela o abraçou, dizendo que ele dava desculpa demais e devia era ficar feliz de estar tão pertinho da sua amada Fo. Ele já estava ficando vermelho quando um dos ogros esbarrou no jarro, fazendo tudo tremer. Fo só riu mais, comentando que agora eles estavam numa posição bem diferente. Até soltou que podiam aproveitar o tempo enquanto esperavam. Mas aí ela percebeu algo. O punhal de Rabi não estava com ele. Se ligou na hora e deu um grito que fez o jarro inteiro tremer e chamar de novo a atenção dos ogros. Rabi tampou a boca dela, desesperado, pedindo silêncio. Mas não adiantou. O jarro começou a rolar escada abaixo com os dois girando junto. Quando parou, eles saíram cambaleando. Rabi, ainda preocupado, perguntou se Fo estava bem. Só que ela estava distraída, encarando uma certa parte dele. Ele perguntou se ela queria pegar, o que deixou ela sem palavras, gaguejando um talvez, depois. Foi aí que Kon apareceu, quebrando o clima e comentando do estado lamentável dos dois. Disse que pareciam estar se divertindo muito juntos e perguntou se podia se juntar. Rabi ficou sem reação, perguntando o que ela estava fazendo ali. Kon respondeu que já tinha avisado que ia atrás dele e acabou encontrando Fo. Na hora, Kon revelou que já suspeitava dela desde o começo. Disse que Fo era uma comerciante trapaceira, que enganava o Rabi com produtos fajutos só para roubar o dinheiro dele. Essa sedução barata só deixava Kon com mais raiva ainda, porque ela mesma nunca tinha tido coragem de fazer nada do tipo. Fo, surpresa, encarou Kon e perguntou a Rabi quem era aquela. Ele tremeu, sabia que se revelasse que era irmã dele, ia zoar ele até a morte. Então soltou um não tem por que responder isso. A comerciante ficou chocada, e Kon caiu na risada, feliz que ele tinha escondido a verdade. Isso fez Kon perceber que o rabino sabia que o comerciante era um incômodo. Então Connie disse que sabia que isso poderia soar um pouco rude para o comerciante que apareceu de repente. Ela não tinha nada, mas estava pronta para proteger a inocência do irmãozinho, e falou que agora ia ser ela quem ia cuidar dele, com medo de que a Fo precisasse ir embora. Com isso, ela só pegou o Rabi e saiu andando, enquanto a mercadora ficou para trás, furiosa. O Kon sabia que provavelmente tinha deixado a arma no andar de baixo, então dava para voltar e buscar. Só que logo Rabi percebeu que a Fo não tinha desistido e estava seguindo eles de novo. No 6º andar da dungeon, eles deram de cara com uma planta nível 5. A planta cuspiu ácido e acertou o braço do Rabi, machucando ele. Fo ficou sem reação, porque o Rabi era todo desligado. Mas antes dela oferecer uma poção, o Kon agiu primeiro, mandou ele ficar quieto e usou o poder para recuperar o HP do garoto, explicando que ele não ia sentir dor mais. Rabi reclamou dizendo que ela não precisava abraçar ele, mas o Kon riu, falando que desse jeito era mais efetivo. Enquanto isso, a mercadora só observava, estranhando aquela aproximação. Eles nem eram da mesma idade, mas o Kon estava sempre grudado nele. Isso fez ela pensar se o Kon não era um adulto sem vergonha. Aí a Connie mandou na lata se ela não estava arrumando desculpa só para ficar perto do Rabi. Como mercadora, o certo era ela só se preocupar em vender itens úteis. Mas a Connie debochou, falando que ela não servia para nada de mãos abanando. Aquilo deixou a mercadora ainda mais irritada. Então ela
ela revelou que tinha tal semente da evolução, que dava um boost temporário nas habilidades. Connie ficou surpresa, porque ela escondia esse item no bolso o tempo todo. A Felo disse que se o Rabi fosse forte desde o começo nada disso seria necessário, mas agora ele podia usar a semente. Mandou ele abrir a boca para jogar dentro, só que errou a mira e acabou caindo bem na planta. A planta evoluiu e ficou muito mais forte, chegando num nível absurdo, quase rank 49. Con ficou em choque perguntando o que tinha rolado, enquanto Rabi reclamava porque a Filéu tinha dado no pé e largado os dois para trás quando percebeu a cagada que fez. Para piorar, a Fo foi a primeira a ser pega pela planta de novo, agora ainda mais poderosa. Con começou a pensar no absurdo que estava acontecendo. Aquela era a chance perfeita de fugir e deixar a mercadora se virar sozinha, mas o Rabi se recusou a correr. A irmã pensou, ele não consegue nem matar um slime, como vai enfrentar um monstrão desses? O Con abraçou ele, dizendo que estava tudo bem, que não era para ter medo porque ela estava ali para proteger. Só que, do nada, o Rabi saiu correndo para cima da planta sem nem pensar. Ele jogou o bumerangue e conseguiu rebater os ataques dela. Não demorou e ele derrotou a criatura, deixando Con chocado com a façanha. Depois, o garoto correu para ver se a mercadora estava bem quando ela foi solta. A Felo chorava pelo sufoco que passou, e o Rabi pediu desculpa, dizendo que a culpa era dele por não ter agido mais rápido. O protagonista então questionou aquele item perigoso que ela carregava. Fo rebateu, dizendo que não esperava que fosse tão forte. Ele mandou ela parar de usar ele como cobaia para os itens malucos dela. Con ainda estava em choque com o fato do irmão ter derrotado o monstro sozinho e de primeira. Depois de analisar, ela pensou se a Fo não estava dopando os inimigos sem querer, mas no fundo, percebeu que só queria proteger o irmão, que queria ele só para ela. Fo percebeu o ciúme da irmã e deu risada, falando que graças a ela o Rabi tinha upado. Ela até abraçou o garoto, mostrando que era competente mesmo. Isso deixou-a Con furiosa, que partiu para cima da mercadora. O ataque errou, mas destruiu tudo ao redor. Con gritou que conhecia o Rabi melhor que qualquer um nesse mundo, mas até que aquela mercadora arrogante que ria dela. A força da Connie foi tanta que até a mercadora congelou de medo. Con ficou repetindo que cresceu ao lado dele, que sabia tudo sobre o irmão. Entrou em modo berserker e ainda detonou outro monstro em segundos. Mas no fundo, era só raiva e birra. Ela não queria perder na próxima. Queria provar que a Filela era uma farsa. Saiu correndo chorando, chamando o Rabi de idiota. Ele ficou só olhando, sem entender nada do porquê dela estar tão brava. De repente, ele percebeu que tinha gritado o nome dela em voz alta. Virou rápido para explicar para a mercadora, mas ela já tinha desmaiado de medo. Depois de conhecer a irmã do Rabi, a dupla voltou para recuperar os itens, mas o andar estava guardado pelos ogros que antes perseguiam eles. Não tinha jeito, era esperar os bichos saírem dali. Filéio suspirou, achando tudo muito trabalhoso. Se não passassem, não iam recuperar o equipamento perdido. Só que ela lembrou que o Rabi tinha upado, saindo do nível 8 direto pro 12 numa luta só. Com isso, ela pensou que agora ele já devia ter força para encarar orcs. Mas o Rabi ficou nervoso quando ela falou isso. Então, fez ele checar os status atuais. Ele tinha upado mesmo, mas só a velocidade tinha aumentado. Ela caiu na risada, dizendo que ele era patético. Ela ainda abraçou ele, falando que se mimasse ele um pouco, talvez ele lembrasse da situação. Assim ia virar um completo idiota, todo dependente dela. O Rabi empurrou ela, dizendo que dali pra frente ia crescer do jeito certo, e ela só suspirou. No lugar do rabugento de sempre, Fo resolveu bolar um plano para pegar os itens de volta. Usou uma capa de invisibilidade que supostamente deixava quem vestia transparente, mas o protagonista debochou, dizendo que ela ainda estava visível. Ela pediu paciência e, segundos depois, sumiu de verdade. Mesmo Rabi perguntando onde ela estava, a mercadora aproveitou para passar pelos ogros quietinhos. Achou suas coisas rapidinho e pegou a bolsa que estava morrendo de saudade. Além disso, tinha um monte de bugiganga barata ali, o que fez o Rabi quase chorar. A Felo ia ter que voltar carregando tudo, e foi correndo fazer isso. Mesmo depois que ela voltou, ele ainda não conseguia enxergar ela. Então, a Fo resolveu zoar o Rabi, pulando nas costas dele e fazendo cócegas. Caiu na risada, falando que ele tinha dado uma brecha enorme e que ia se ferrar desse jeito. Mas, em vez de se assustar, o Rabi ficou parado, sem reagir. Felo perguntou o que tinha rolado, se ele estava bolado e fingindo que ela não existia. Mas na real, o Rabi só estava pensando se a Bo estava realmente de boa fazendo tudo sozinha. Logo a Fo percebeu que tinha chegado no segundo nível de transparência. Até a existência dela estava sumindo, e ela chegou no terceiro estágio, onde não conseguia mais tirar a capa. Ela ficou desesperada, porque de verdade não conseguia remover a parada do corpo. Correndo, sacudiu o Rabi, implorando para ele arrancar a capa dela antes que desaparecesse para sempre. Tentou provocar, chamou atenção de todo jeito, mas nada funcionava. Ela chorava de
nervoso, achando que ia sumir, até que o Rabi estendeu a mão e percebeu que ainda conseguia tocar nela. Sem querer, acabou fazendo um cafuné, achou as orelhas e puxou o tecido. Foi aí que entendeu que ela tinha estado bem na frente dele o tempo todo. Felo perguntou como ele tinha sacado isso. Ele respondeu que, assim que ela sumiu, já imaginou que ia tentar fazer cócegas nele, e logo pensou que aquele item devia ser amaldiçoado. Por isso só ficou esperando, e pediu desculpa por ter duvidado. Mesmo assim, ele sempre achava que ela era meio infantil, e ela pulou nos braços dele choramingando, dizendo que tinha sido assustador. Mas, como sempre, o parceiro dela mostrou ser esperto e confiável. Enquanto abraçava ele, Rabi reclamou que a voz dela estava alta demais e que ela estava apertando forte, mas ela só estava se divertindo. Foi nesse momento que chamaram a atenção dos ogros. No fim, tiveram que correr de novo, dessa vez com os itens. Mais tarde, o protagonista voltou com a missão concluída e recebeu a recompensa. Rabi agradeceu, dizendo que a quest era para aventureiros intermediários, mas o Lang, da loja de acessórios, reconheceu que ele estava evoluindo. Lang comentou se um dia o garoto conseguiria chegar até o 10º andar, e perguntou se ele já tinha pego a licença de quest. A dungeon de Tardouse era a mais braba do continente, e até os esforços da guilda só tinham conseguido chegar até certo ponto. Era óbvio que o primeiro checkpoint era o mais fácil. O Rabi achava que seria difícil convencer a Connie de topar isso, mas Lang disse que, se ele decidisse tentar, podia até arrumar uma quest especial para ele. Rabi ficou animado e perguntou se era sério. Lang disse que sim, mas só porque estava sem materiais e precisava urgente. Mandou o garoto sair empolgado para uma missão especial. Logo depois, comentou com outro cara que o moleque era bem diferente da irmã. O homem suspirou, dizendo que Lang só fingia ser bonzinho, mas tinha feito algo cruel. Ele tinha mandado Rabi encarar um Kraken, a missão mais difícil de todas, no 20º andar, contra um monstro poderosíssimo. Nem o time Lapan conseguiu derrotar. Se um grupo não dava conta, imagina um moleque. Pros sofrimentos que vinham pela frente, 10º ou 20º andar não fazia diferença. Com esse nível de tormento, ele provavelmente ia desistir. Era esse o Rabi de verdade. O protagonista acabou ouvindo a conversa toda do lado de fora, inclusive a risada maldosa sobre como Lang foi cruel de passar essa missão para um garoto. Mesmo assim, Rabi resolveu entrar na dungeon. Foi aí que a Felo encontrou ele. Tapou os olhos dele por trás e perguntou se adivinhava quem era, rindo porque provavelmente assustou ele. Disse que ele devia achar que ela era uma completa idiota, o que também não deixava de ser verdade, mas na visão dela, era a mercadora mais fofa de todas. Rabi, no entanto, ficou parado, perdido nos pensamentos. Ela comentou que ele parecia sério demais naquele dia. Quando perguntou o que tinha, ele disse que nada, mas dava pra ver na cara que tinha. Ele tava olhando pro nada, totalmente distraído. E quando Rabi tava assim, era porque tinha coisa na cabeça. Ele respondeu seco que não era problema dela, o que deixou a Filelo magoada, fazendo o bico. Ele se desculpou rápido, dizendo que tinha coisas pra resolver, que se sentia melhor na dungeon. Ela não desistiu e quis saber por que ele não tava bem. Mesmo sem resposta, uma flor apareceu no peito dele, revelando a verdade. Mostrou o que tinha rolado com o Lang, e aí ela entendeu as preocupações dele. Rabi ficou morrendo de vergonha quando percebeu que seus pensamentos tinham sido expostos, inclusive a insegurança de ser o menos talentoso da família. Perguntou que porcaria de flor era aquela. Ela explicou que era um item que deixava ele um bom menino honesto. Rabi tentou esmagar a flor, mas a Felo segurou as mãos dele para impedir. Daquele momento em diante, ele ia ser obrigado a ter uma conversa especial com ela e falar tudo o que ela quisesse saber. Então ela pensou bem no que perguntar, enquanto o Rabi só pedia para soltar ele. Felo perguntou o que ele realmente sentia por ela, e a flor respondeu que ela era super infantil o tempo todo. Pegou ela de surpresa e a irritou. Rabi rebateu dizendo que nunca tinha falado aquilo, mas a Felo tentou se mostrar mais adulta, e a flor respondeu que o corpo dela era maduro sim, mas que preferia que ela parasse de ficar encostando nele. Ela caiu na gargalhada, dizendo que ele era sempre sozinho, com status baixos e fracos. Era um fracassado total, sem ninguém do lado. Então era natural que alguém assim fosse alvo de zoação. Rabi mandou ela calar a boca, dizendo que ela era igual a todo mundo que já julgou ele. Era isso que ela realmente pensava desde o começo, mas a mercadora respondeu que, mesmo assim, agora ele tinha ela ao lado. Rabi podia ser desastrado e incompetente, mas desde que firmaram o contrato ele tinha melhorado como aventureiro. Tudo graças a ela, que era exclusiva e um baita apoio nas horas difíceis. Ele devia se considerar sortudo, porque sempre seria o cliente especial dela. Rabi lembrou da pessoa que deu o cachecol para ele e acreditava que um dia ele seria forte. Isso arrancou um sorriso dele, que começou a concordar. O contrato entre os dois era realmente especial. Então pediu para ela acompanhar ele nessa nova quest dentro da dungeon. Ela topou na hora, toda feliz de ser convidada
convidada. Depois de toda essa conversa, mesmo que ela falasse que não era boa ajudando, ia seguir junto com ele. Rabi era um cara de sorte, tinha o melhor suporte do lado, uma mercadora fofa. Filelo ficou tagarelando sem parar, e o Rabi só sorria quieto, vendo ela se gabar. Ele sabia que ela sempre dizia que era só uma mercadora, mas já tinha entendido que era bem mais que isso. O Rabi perguntou pra Fo por que ela sempre se preocupava tanto com ele. Ela começou a responder que era porque gostava dele, mas infelizmente o protagonista não ouviu. Então, ela mudou de assunto rápido, dizendo que não era nada importante e que eles deviam se concentrar em ir direto pra dungeon. Rabi concordou, contanto que ela parasse de ficar empurrando ele daquele jeito. Fo decidiu que ia guardar os sentimentos pra ela, pelo menos por mais um tempo. Enquanto isso, na guilda, a Con comentou com a colega que a Maria estava se destacando demais. Era surpreendente, porque ela já estava qualificada para quests de alto nível. Se ela limpasse o 20º andar, poderia se tornar a aventureira mais jovem a fazer isso. Maria estava empolgadíssima, esperando esse momento há muito tempo. Ela acreditava que ia conquistar a Tarde Rus antes de qualquer um. Enquanto isso, o protagonista resolveu dar uma pausa e foi pescar. Notou que estava estranho. Parecia que a isca não estava traindo nada. Fo perguntou se ele ia demorar muito, porque precisavam derrotar o Kraken logo. Ele pediu para esperar mais um pouco, porque a isca precisava funcionar primeiro. Foi então que o Rabi decidiu ir pescar para fazer o Kraken aparecer e finalmente derrotá-lo. Primeiro, ele tinha que jogar a isca e pegar outros peixes. Afinal, ele tinha falado aquelas coisas para a mercadora um tempo atrás, mas ela tinha esquecido. Ela comentou que eles podiam só nadar por conta própria e achar os peixes. Rabi pediu para ela parar de dar sugestões malucas assim. Mesmo assim, ela insistiu, porque o Rabi não tinha conseguido pegar nada até então. As habilidades de nado dele eram fracas, e ele ficou em silêncio. Isso só deixou a Fo mais curiosa, perguntando se ele era iniciante total nisso, rindo porque, dentro ou fora d'água, ele era um completo bobo. Sem jeito, perguntou se ele queria ajuda dela. Ela tirou um item que ajudaria o Rabi a nadar, e ele ficou preocupado com o que ela poderia ter inventado. Talvez fosse uma fórmula estranha de transmutação, e isso deixou ele nervoso. Mas o que ela trouxe foi um maiô de segurança para ajudar a nadar. Ele saiu correndo para fugir dela, e ela correu atrás. Era hora de trocar de roupa, mas o Rabi se recusou de qualquer jeito. Ela nunca entendeu porque ele sempre evitava usar roupas femininas perto dela, mas dessa vez estava de boa, porque as roupas eram unissex. Mesmo assim, o Rabi percebeu que a Filelo estava mentindo descaradamente com cara séria. Mesmo com a habilidade de nadar, ele ainda não tinha força ou técnica para pegar um peixe sozinho. Ela respondeu que nesse caso não precisava se preocupar, porque tinha um plano. Contou sobre um peixe médico que adorava comer escamas de sereia, e que o maiô era feito delas. Então, quando o Rabi vestisse, ele entenderia o que ia rolar. O protagonista congelou, perguntando se ela queria dizer que ele mesmo ia ser a isca. Ela respondeu que ele ia ficar coberto de peixes, sendo a isca perfeita. Rabi ficou chocado com a loucura que ela tirou do nada, mas ela insistiu que, por ele ser menino, tinha que aguentar um pouco. Ele queria nadar, mas achou o preço alto demais. Não demorou para ele sentir um déjà vu com aquele maiô. Como esperado, a roupa era amaldiçoada e grudou na Felo na hora. Por algum motivo, a vítima acabou sendo ela mesma. O chão estava molhado e a mercadora escorregou, caindo na água. Ela começou a gritar por ajuda, e o Rabi percebeu que ela não sabia nadar. Ela desapareceu debaixo d'água, deixando ele preocupado. Mas a Fo podia respirar de boa ali. Era o efeito do equipamento de suporte para natação. Ela riu, confiante porque os itens dela eram mesmo bons. Logo muitos peixes começaram a circular ela, exatamente como esperado. Rabi se preocupou, sabendo que teria que salvá-la dos ataques. Os peixes faziam cócegas, atraídos pelo maiô de sereia. Então o protagonista improvisou uma vara de pesca usando o bumerangue. Acabou fisgando a mercadora direto na boca, como se fosse isca de verdade. Rabi começou a puxar e sentiu os peixes na linha. O resultado foi uma pescaria gigantesca, nunca sentida antes. Os peixes puxavam com força demais, mas ele não podia perder essa chance. O Rabi deu tudo de si e conseguiu tirar a mercadora da água com um grande arremesso. Quando se virou, viu ela exausta, mas pelo menos aliviado que estava tudo bem. Ela gritou, porque ele tinha achado algo positivo na situação, perguntando o que exatamente ele pensava que estava fazendo pescando ela assim. Ele respondeu que ela tinha planejado fazer a mesma coisa com ele antes. Fo disse que ainda seria uma experiência totalmente diferente da dela. No fim, conseguiram pegar alguns peixes, mas o maiô quebrou em pedaços. Enquanto isso, na guilda, a Con estava feliz da vida se achando a melhor irmã do mundo. A colega pediu para ela parar de brincar sozinha assim, e ela respondeu que a culpa era do Rabi. Ele não tinha aparecido na guilda nos últimos dias, e isso a deixava muito sozinha. A amiga disse que era óbvio, entendia que ela tinha problemas em casa, mas não podia trazer isso pro trabalho. Mesmo assim, tava tudo bem para Con. Se o Rabi
Rabi não ia pegar quests, significava que ele estava bem. Ainda assim, a colega perguntou se ela não tinha ouvido sobre o pedido formal do Lane. Foi aí que a Con irritada descobriu que o irmão tinha saído para enfrentar um Kraken. Enquanto isso, o Rabi trabalhava para atrair a criatura. Não demorou para que os peixes fizessem isso sozinhos. Era o verdadeiro Kraken, gigante demais. Ele se perguntou se era justo se sentir mal contra algo tão enorme. Mesmo assim, não tinha escolha. Tinha que derrotar e seguir em frente, cumprindo a promessa anterior. A Filela torcia por ele, de longe e segura. Não importava o quão forte fosse o inimigo, ele não ia perder. Caso contrário, ficaria para trás, e recuar seria mais inteligente. A compatibilidade entre o Kraken e a mercadora era péssima. Então, o Rabi correu, gritando para Fo se esconder bem. Com o status atual dele, até lutar de frente era impossível. Usando habilidades e itens, precisavam de um plano especial para vencer. O protagonista usou armadilhas a favor, acionadas pelo Kraken. Primeiro, iam usar o pergaminho para fazê-lo se machucar acidentalmente. Antes do Kraken aparecer, eles espalharam armadilhas pela área, marcadas com um X no chão para o Rabi evitar. O dano não era fatal, mas precisava de cuidado. Guiando os tentáculos pelas armadilhas, poderiam desgastar a força dele aos poucos. Usar a tática do bumerangue era a jogada mais inteligente no momento e essencial. Era importante esgotar totalmente a energia do monstro, porque depois disso o Kraken ia soltar um golpe especial, o canhão de tinta. Se o Rabi conseguisse aguentar até o Kraken usar, a vitória era certa. A mercadora só observava de longe. A estratégia das armadilhas estava funcionando bem melhor do que esperado, mas nada disso seria possível sem os itens recém-criados dela. Logo, o Rabi percebeu que o corpo do Kraken começava a mudar. O canhão de tinta estava sendo preparado. Foi quando ele também ouviu a Fo pedindo ajuda. Ela implorava, porque estava em apuros, e o Rabi suspirou, percebendo que ela só tinha criado mais problema ainda. O Kraken foi imediatamente atrás dela, o que era péssimo. Era hora de usar o bumerangue e atacar. Mas, nesse momento, o Rabi tropeçou numa armadilha e foi lançado pro alto. Não demorou para que os dois fossem engolidos pelo Kraken. Ela perguntou se ele estava bem, e ele respondeu mais ou menos. A situação estava tensa. Rabi perguntou se ela tinha algum item. Ela disse que a bolsa tinha voado há pouco. Se esperassem, poderiam ser empurrados para fora pelo traseiro do Kraken. Pelo menos, era isso que ele pensava no começo. Mas não seria tão fácil assim. Eles agora estavam lidando com o ácido do estômago do monstro. Se fossem puxados mais para dentro, derreteriam, seriam digeridos. E a Felo chorava, porque ainda não queria morrer. Então o Rabi disse que tinha uma chance de se salvar, mas era só essa uma oportunidade, e ele nem tinha certeza se ia funcionar. Ele tinha a semente da evolução nas mãos. Se tivessem sorte, o corpo dela poderia crescer, e aí poderiam forçar a saída de dentro do Kraken. Filelo perguntou se ele realmente ia usar a semente nela, sabendo quão louco isso era. Ele devia ter esquecido o que tinha rolado da última vez. Ela riu. Agora o Rabi se esforçava para parecer o cara maneiro, porque ela estava olhando. Essa determinação de se arriscar pelo bem da mercadora que ele gostava mostrava que o Rabi realmente tinha crescido. Ela continuava rindo, achando aquele ato exagerado meio estranho. Ela poderia ter usado os métodos normais para sair de lá. Rabi ficou irritado e pediu desculpas por ser só um garoto bobo. Mas enquanto eles discutiam, o Kraken começou a engolir o Rabi. Ela gritou por ele e agarrou ele com as pernas, tentando impedir que ele se perdesse. Não demorou para ela apertar demais, e o Rabi teve que se libertar. Então ele enfiou a semente da evolução na boca da Fo, que cresceu em meio segundo. Isso fez o Kraken explodir em pedaços, enquanto ela reclamava do quão nojento aquilo era. Surpreendentemente, até suas roupas foram rasgadas. Agora ela olhava ao redor, tentando achar onde o Rabi tinha parado depois de crescer tanto. Não demorou para ver que ele tinha ficado preso, mas pelo menos estava vivo. Eles comemoraram por terem derrotado o Kraken, e ela comentou que o Rabi era muito fofo. Celebraram porque completaram a quest, como esperado. Dessa vez, a mercadora também celebrou, porque os itens dela foram um sucesso enorme. Com isso, ela ganharia a aprovação da guilda e poderia até descer mais 10 andares. De repente, os dois foram atingidos por um feitiço de gelo poderoso. O Rabi ficou preocupado, se perguntando o que era aquilo. Depois de tanto esforço para derrotar o Kraken, quem apareceu para debochar foi a Maria, dizendo que tinham roubado sua presa. Como esperado, o protagonista reconheceu a magia, era a dela. Maria disse que, a partir de agora, queria a mercadora só para ela. Felo devia saber que tinha sido descoberta, mesmo sendo só uma minhoca inútil. O Rabi só tinha passado pelo Tarduz porque estava acompanhado da Fo, do Golem e do Kraken. Depois de assistir às duas batalhas, Maria não tinha mais dúvidas, assim como os itens da mercadora de Aniela, todos de alto nível. A mercadora era fora do comum, e Aniela olhava firme para Filéu. Aqueles itens podiam mudar totalmente a experiência da
dungeon eram claramente poderosos demais para serem normais. Se a Maria, com todo o seu potencial, usasse, nem dava para imaginar o quanto de poder ela ganharia. Ela queria aqueles itens mais do que tudo. Então, se o Rabi entendesse o ponto de vista dela, deveria entregar a mercadora. O protagonista só achou tudo muito anticlimático. Suspirando, respondeu que não era nada e perguntou como ela conseguia chegar tão longe. Os artefatos estavam no fundo de todas as dungeons, tesouros que qualquer aventureiro desejava. O valor desses artefatos aumentava com a dificuldade da dungeon. Era natural que muitos aventureiros procurassem os artefatos de Tardus. A primeira a conquistar e pegar seria Mariael Struz. Ela propôs que o Rabi seguisse pelo caminho da supremacia com ela. Não era uma má oferta. Se ela se tornasse seguidora dela, poderia ser recompensada muito mais do que ajudando um ninguém como o Rabi. O Rabi se virou para Felo, que tremia e derramava algumas lágrimas. Então olhou para a bolsa onde os pertences estavam. Ele se recusou a entregá-la, e vendo isso, a Maria se preparou para atacar. Ele estava ousado demais para alguém tão insignificante. Maria decidiu então pegar a Fo à força. Ela teve uma ideia. Talvez transformasse o Rabi numa obra de arte, congelando seu corpo em puro gelo, criando uma escultura perfeita. Mas não se preocupem, eventualmente alguém iria resgatar o Rabi. Então eles poderiam ver seu rosto miserável com orgulho e força destruídos. Ele voltaria a ser um nada bonito, o que deixou a Felo furiosa. Ela gritou com a Maria, depois de ouvir tudo calada. Não podia simplesmente fazer o que quisesse sem consequência. Ela não tinha intenção de se tornar parceira da Maria. E o Rabi não era mais insignificante. Ele podia derrotar alguém como a Maria num instante se quisesse. Além disso, a única pessoa no mundo que podia mexer com o Rabi era Felo. O protagonista sorriu vendo como ela o protegia. Maria disse que insetos sempre seriam insetos e mercadores sempre seriam mercadores. Talvez ela precisasse destruir o que tinham antes da Felo se render. Ela tinha adquirido itens de alta qualidade naquele dia, e Daniela faria qualquer coisa que sua dama ordenasse. Mas Maria recusou. Nenhum dos seus itens seria necessário dessa vez. Só uma coisa era necessária para vencer, e para isso ela decidiu usar seu próprio poder. A magia dela voou em direção ao protagonista, mas Fo se abaixou para protegê-lo. Maria riu. Se fosse um teste de resistência, que assim seja. O Rabi ficou preocupado com a mercadora, já que ela mesma disse que não aguentaria muito mais. Mesmo assim, se perguntaram se não havia algo que poderiam fazer para vencer. Juntos, tinham derrotado o Kraken, então talvez a Maria também fosse possível. O Rabi explicou que a família Estras, de onde Maria vinha, usava magia negra e eram mestres nisso. Mesmo dentro da família, ela era considerada um prodígio. Para ser honesto, mesmo que toda a galera da turma se juntasse para lutar contra ela, ainda assim não iam conseguir derrotar a Maria de jeito nenhum. A Fo reclamou que ele estava sendo negativo demais. Ela não tinha intenção de perder, e o Rabi sentia a mesma coisa. Não ia deixar ninguém levar a mercadora dele. Rabi congelou quando percebeu o que tinha acabado de falar, e até a Fo ficou sem jeito. Mas, óbvio, se os itens da Fo fossem roubados, o Rabi ia ficar inútil de novo. Então, também não podiam entregá-la. Aí ela perguntou qual era o plano dessa vez, esperando que ele não risse dela. Quando a Felo se levantou, a Maria perguntou se eles tinham decidido desistir. Se tivessem obedecido desde o começo, nada disso teria acontecido. Mas a Felo tinha preparado um combo super-humano com o Rabi na boca dela. A vida da Maria sempre tinha sido fácil. Ela tinha tudo o que queria desde que nasceu. Vida perfeita. Fazia o que quisesse. Algo assim não deveria existir nesse mundo. E ainda assim, sempre que via o Rabi sozinho, ficava furiosa, principalmente do jeito que ele olhava para ela. Agora, ainda mais, desde que ele se juntou com a Fo, a Maria só ficou olhando a cena confusa. A Felo atacou a Maria, mas o movimento foi desajeitado. Nem fazia sentido. Mas no momento que a Maria percebeu que estava sendo desafiada, decidiu reagir com uma técnica apropriada para derrubá-los. Mesmo assim, os ataques dela vinham de frente e de trás. Afinal, a água era o verdadeiro território dela, incluindo o lago do Kraken. Com isso, a magia dela derrubou a mercadora, e a Fo achou que era hora de desistir. Mas ainda assim, ela gritou pro Rabi continuar, e o protagonista correu para frente, passando direto pela Maria. Ela ficou surpresa porque o gelo nos pés dele tinha derretido por algum motivo. Agora, a Maria entendeu. Por isso o Rabi tinha estado dentro da boca da Felo antes. Mesmo assim, ainda não dava para considerar a vitória garantida. Logo ele chegou num beco sem saída. A Maria riu. Mesmo que a mercadora tivesse dado uma chance pro protagonista, ele só correu naquela direção, como qualquer idiota faria. Que burrice! De qualquer forma, aquilo parecia o fim da linha. A Maria lançou a magia de gelo de novo, mas o Rabi só ficou esperando o ataque, lembrando da explosão de tinta anterior. Foi uma boa decisão planejar em cima do ataque dela, e não tinha sido em vão. Ele agradeceu a Maria por lançar a magia daquele jeito. O Rabi
Gabi tirou o pano de invisibilidade e revelou um espelho atrás dele. A Maria ficou se perguntando de onde aquilo tinha surgido e para quê. A magia entrou no espelho. Houve uma breve pausa, e então a magia refletiu de volta. Era um espelho que amplifica e reflete ataques mágicos poderosos. Acertou a Maria diretamente, fazendo a Phil dar uma risada de satisfação.